Amém. Pode sentar, por favor. Convido já que abram, acessem lá em Tiago. Tiago capítulo 4. Tiago 4, a partir do versículo 13. Esse mês de janeiro, primeiro mês de 2024, nós temos trabalhado em cada domingo um tema, claro que expondo um texto bíblico. Em fevereiro a gente volta com os temas mensais. E eu sempre me proponho algo muito difícil, às vezes tratar de temas em um domingo só, que são temas mais complexos, como santidade, por exemplo, que a gente conversou há 2 domingos, e o tema de hoje não é também diferente, é um tema também mais complicado. Então a minha intenção aqui é só dar esse start inicial, te colocar algumas indagações, algumas perguntas, algumas afirmações também, mas para que você possa, no teu estudo bíblico, no teu tempo com o Senhor, refletir um pouquinho mais a respeito. E eu quero ler então Tiago capítulo 4, a partir do verso 13, que diz assim: preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Uma das grandes questões existenciais do ser humano é saber qual é o seu propósito na vida, ou qual é o seu propósito para a vida. E na ânsia de entender esse propósito, nós, seres humanos, nos submetemos a alguma coisa. Alguns se submetem a uma força superior. Tem crenças diferentes, né? Alguns se submetem, por exemplo, à força da mãe natureza. Alguns pensam que a natureza tem certo poder, ou, enfim, inúmeros deuses, deusas em que pessoas creem e se submetem então à vontade dessas entidades, por assim dizer. Outros, um pouco diferentes, se submetem ao destino. Então o destino é o que dita as regras, então o destino tem uma vontade superior, então tudo é pelo destino, e aí as pessoas se submetem a essa vontade porque foge do controle delas. Não tem mais a ver com a sua própria vontade, ou a sua própria vontade é insuficiente para ditar as coisas como elas acontecem e tudo mais. Ou muitos, como nós, se submetem à vontade de um Deus. Então, para a gente nós que somos cristãos, como cremos que o Deus revelado pela Bíblia é o Criador de todas as coisas e é o único Deus, nós nos submetemos à vontade dEle, ou pelo menos nós lutamos para que essa submissão à sua vontade aconteça. Ou seja, a gente, nessa caminhada nossa, nós entendemos que o propósito de Deus é o propósito da nossa vida. Ou
o propósito da nossa vida é o que nós entendemos ser o propósito de Deus. Então a vontade dele é superior à nossa. Então nós nos submetemos à sua vontade. Ok. Só que é aí que começa a confusão. É aí que começa a confusão. Porque como saber qual é o propósito de Deus para mim? Se é que dá para saber. Como saber qual é o propósito de Deus para mim? Como descobrir a vontade de Deus? Como funciona a dinâmica entre as minhas decisões e a vontade de Deus? Como é essa dinâmica? O que eu posso decidir? O que eu não posso decidir? O que eu faço ou não faço? Deixa eu só ajeitar aqui o negócio, rapidinho. Então a gente talvez fique confuso nessas questões aí. Eu quero reagir a alguns entendimentos sobre a vontade de Deus. Eu quero reagir com você a alguns entendimentos e algumas frases que nós escutamos sobre a vontade de Deus, tá? A priori. A primeira frase ou o primeiro entendimento, quando as pessoas dizem: meu coração está em paz. Como você sabe que é a vontade de Deus? Como você tem certeza que a sua decisão é a vontade de Deus? Aí as pessoas respondem: meu coração está em paz. Convido você, deixa marcado Tiago e vai lá para Jonas, por favor. Livro do profeta Jonas, lá no capítulo 1. Vamos ver se o coração em paz evidencia a vontade de Deus. Olha o que diz, né? Jonas foi um profeta de Israel, e nós temos então a narrativa aqui a respeito de Jonas, e diz assim a partir do versículo 1: o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Deus fala: Jonas, você vai até Nínive, eu tenho uma missão para você em Nínive. Mas a narrativa diz que Jonas se aprontou e foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou o navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Jonas aqui está claramente fugindo da vontade de Deus. Deus deu uma ordem para ele e ele está indo para o lado contrário. Olha, Jonas vai para Nínive, e Jonas pega: não, Nínive eu não vou, eu vou para Tarsis, eu vou para o outro lado. Jonas tinha suas razões para não querer ir para Nínive, mas ele está aqui claramente não obedecendo à vontade de Deus. E o texto continua dizendo o seguinte: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros chamavam a seus deuses para que socorressem, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Os marinheiros estavam lá clamando para os seus deuses para que aquela tempestade acalmasse, enquanto Jonas está fugindo de Deus. Mas olha só o que diz agora: enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Jonas estava em paz. Então a paz no coração é o critério para a gente dizer que essa situação, aquela decisão é a vontade de Deus? Será? No caso aqui do Jonas, ele estava fugindo da vontade de Deus, claramente indo para um lado contrário e dormindo. Ele estava com o coração em paz. Se você talvez acordasse, não tivesse tempestade, não tivesse acontecido nada, e fosse lá e cutucasse Jonas, falar: Jonas,
Mas Deus não disse aquilo para você, não, mas eu acho que eu entendi errado, porque eu estou com o coração em paz. Aliás, a Bíblia ainda diz que o nosso coração é enganoso, né? Então será que o coração em paz é uma resposta adequada? Eu quero que vocês reflitam a respeito disso, né? São reações. Uma outra reação, quando falamos sobre a vontade de Deus, as pessoas respondem geralmente assim: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Aí você fala, mas peraí, como que Deus falou com você? É muito comum na igreja brasileira, a boa parte da igreja brasileira, infelizmente, em boa parte da igreja brasileira, há profetas, profetisas, há apóstolos e tudo mais, que são gurus, né? São adivinhadores, né? São pessoas que estão ali para ficar lançando profecias para lá e para cá, enfim, e quando as pessoas falam, Deus falou comigo, muitos estão dizendo sobre isso, ou alguém da igreja veio e profetizou sobre a minha vida, ou vamos sair um pouquinho desse meio, vamos vir para um meio mais perto de nós. Alguns pensam textos bíblicos isolados e entendem que naquele texto está a resposta da vontade de Deus. Por exemplo, quem de nós nunca abriu a Bíblia assim, deixa, eu estou precisando muito ouvir a voz de Deus hoje, aí você abre sem ver e aponta um versículo e fala, Deus vai falar comigo hoje. Ou para aqueles que são mais antigos, tinha uma caixinha, chamava caixinha de promessas, e você ia lá, Deus precisa falar comigo, eu vou tirar um papelzinho com aquele versículo lá. E certa vez eu também, precisando ouvir a voz de Deus, eu era adolescente, falando, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. E minha avó tinha essa caixinha de promessas na casa dela, e eu falei, agora, abri o zíperzinho assim, né, você abre, pincei ali um texto bíblico, e fui ler todo animado. Sabe, aquela caixinha de promessas da minha avó, era uma caixinha meio diferente, porque a hora que eu fui ler, estava escrito, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, até quando vai o teu sono? Falei, gente, não é uma caixinha de promessas, de coisa boa, eu queria ouvir a voz de Deus em coisa boa. Então as pessoas, Deus falou comigo, situações, coincidências, eu escuto muito isso também, não, tem que ser aquele rapaz, Ronde, tem que ser aquela menina, porque eu estava orando e apareceu, no momento exato, certinho, uma coincidência, a gente fala são Jesuscidências, que acontecem, ou situações e coincidências, é uma leitura muitas vezes pessoal, particular, mas a gente usa isso e fala, Deus falou comigo. Foi Deus que falou ou você mesmo? Deus falou ou você mesmo? Bom, vamos agora depois a gente vai voltar para Tiago, tá? 2 Crônicas, abre lá por favor, 2 Crônicas, capítulo 2, 2 Crônicas 2, essa história é muito interessante, deixa eu só ver se eu estou no texto certo. Primeiro, se eu não achar aqui, eu vou contar para vocês, que pode ser que eu tenha marcado o texto errado, mas esse texto ele é muito interessante. Acabe, é o texto de Acabe, e Acabe tem uma decisão como rei de Israel, importante de ir ou não para uma guerra. E ele então, ele quer conselho, enfim, entre aspas, quer. E nessa decisão, em uma aliança que ele faz, e ele está pensando em subir para a guerra, ele convoca os seus 400 profetas e pergunta para esses conselheiros se ele vai ou não para essa guerra. E esses 400 profetas falam para Acabe, não, vai sim, vai, a guerra é tua. Se alguém achar, por favor, me fala onde está, tá? É Crônicas, mas eu não estou lembrando agora. Vai sim,
vai sim para a guerra, está na tua mão, Deus já entregou para você, você já é vencedor. Só que alguém chega para Acabe e questiona: mas espera aí, Acabe, você não vai consultar um profeta? Qual que é? Pode, 18, então vamos lá para 18, vou abrir lá que eu quero que vocês olhem, segundo mesmo, né? Segundo Crônicas, obrigado, segundo Crônicas 18, sei que eu marquei 2, isso mesmo. E aí, alguém questiona Acabe dizendo: mas você não vai consultar um profeta mesmo do Senhor? E aí Acabe fala: olha, tem um cara chamado Micaías, só que esse profeta só fala coisa que eu não quero ouvir, ele só fala coisa desagradável, então, eu não sei, mas ele chama esse Micaías. Só que a história nos traz algo muito importante. Acabe tinha 400 profetas no seu reino, que falavam o que ele queria ouvir. Então eles não falavam da parte de Deus. E Acabe reagia a Micaías, porque Micaías ia falar a verdade para ele, e palavras duras muitas vezes, porque era uma mensagem que vinha da parte de Deus. Então ele não queria ouvir isso aí, né? E Micaías acaba sendo irônico no começo da conversa, mas depois realmente fala muita coisa, e Acabe depois vem a morrer. Mas o que mostra esta história para mim? Muitas vezes nós procuramos e queremos ouvir aquilo que a gente quer ouvir. A vontade de Deus não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a nossa vontade. Então a gente parte para as escrituras assim, nós vamos atrás de alguns gurus espirituais assim, nós queremos escutar o que nós queremos escutar, porque os profetas de Acabe falavam aquilo que agradava o coração dele. Então Deus falou comigo? Será? Será que é Deus ou é você mesmo? E aí a última e mais chocante, essa é chocante, e é muito usada por nós. Deus abriu uma porta, uma oportunidade. Deus abriu uma porta. E a pergunta que eu quero lançar para você é: quem disse que necessariamente você tem que entrar? Que loucura, Ronde. Então abre comigo lá em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Dá uma olhada ao que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Dessa porta aberta. Então Paulo dizendo aqui: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo. Olha, presta atenção. Paulo diz que chegou na cidade de Troade com um fim nobre, um propósito muito nobre e um propósito urgente. Qual é esse propósito então? Anunciar as boas novas de Cristo. O Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Tudo muito legal até então. O motivo é nobre, é urgente, pregar o Evangelho. Deus então, segundo Paulo, abre uma porta de oportunidade para ele, mas olha só o que ele continua dizendo: contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Nesse caso, Deus abre uma porta para Paulo pregar o evangelho em Troade, mas Paulo não entra por essa porta, porque Paulo está extremamente preocupado com a igreja de Corinto. E Paulo aguardava ansiosamente se encontrar com Tito, para saber em que pé estava a igreja, o que estava acontecendo ali, depois de uma carta muito dura que Paulo havia enviado, e de muitos problemas naquela igreja. Nesse sentido, Paulo fala: eu não tive paz no meu espírito. Paulo não estava com a cabeça para a pregação do evangelho naquele momento. Então Deus abre uma porta legal, dá uma oportunidade, mas Paulo não entra por essa porta. Às vezes nos seus negócios, nas suas decisões familiares, uma porta é aberta, mas eu pergunto para você: quem disse que você tem que entrar?
na sua relação com Deus, na sua intimidade com o Senhor, não necessariamente porque uma oportunidade surge, você precisa entrar por aquela oportunidade, talvez entendendo que naquele momento não é o momento certo para você entrar. E Paulo aqui, ele está falando que ele não tinha cabeça naquele momento para aquilo que ele foi fazer lá, e ele entendeu que não dava, e que ele precisava então dar um tempo, respirar, conversar com Tito primeiro, e foi isso justamente que aconteceu, para, se Deus quisesse, aproveitar essa oportunidade. Isso é muito diferente, porque antes Paulo fala do Espírito de Cristo impedindo ele de ir para algum lugar, o Espírito colocando alguma barreira, impedindo, mas aqui no caso há uma porta, e ele não entra por essa porta. Às vezes você vai ter uma porta de um emprego melhor, um salário maior, mas você vai ter que pensar um pouquinho e talvez não seja o momento de aproveitar essa porta. Esse negócio da porta é muito engraçado, né? Porque o pessoal diz por aí, né? Se Deus não abrir uma porta, Ele vai abrir uma janela. Se a porta ainda não foi aberta, vai abrir uma janela. Então Ele abriu o que para Paulo aqui? E quem disse que é assim que funciona? Quem disse que a dinâmica é essa? Talvez você está ficando desanimado agora, né? Desanimada, mas calma, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Quais são os critérios então para nos submetermos à vontade de Deus? Quais são os critérios? Se meu coração está em paz, não é um critério muito seguro. Se Deus falou comigo, pode também não ser um critério muito seguro e é muito subjetivo, né? De repente sou eu mesmo falando comigo mesmo, querendo fazer a minha vontade. Se às vezes portas são abertas, e a gente às vezes até entende que Deus está ali, mas não é o momento de... Então, quais são os critérios que eu uso em relação à vontade de Deus? Eu usei aqui, de propósito, para me submeter. Não é para compreender a vontade de Deus. Muitas vezes nós não vamos compreender a vontade de Deus. Quem pode compreender os desígnios? Quem pode compreender a sabedoria de Deus? Quem de nós é capaz para isso? Ninguém. Paulo já disse isso. Ninguém de nós é capaz. Então não é sobre compreender a vontade de Deus. A gente não tem essa capacidade. A gente pode em parte, a gente pode entender um pouco. E também nem sequer saber muitas vezes. Nós não vamos saber a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus está no mistério mesmo. É mistério para a gente. A gente não consegue saber. Não tem como saber muitas vezes a vontade de Deus. Então, quais são os critérios que a gente pode usar para isso? E a resposta também está lá, voltando para Tiago, para a carta de Tiago, para o texto que nós lemos. E Tiago começa justamente com uma figura interessante, com uma ilustração, né? Você que diz que vai para aquela cidade, talvez Tiago estava pensando ali nos mercadores daquele tempo, pessoas até pobres que estavam tentando se virar e tentando fazer de tudo para ter o sustento e tentando negociar e pensando como fariam isso ou aquilo para ter a provisão. E Tiago fala, olha, tomem cuidado com as suas decisões. E o primeiro critério que eu vejo no texto aqui, vejo em toda a Escritura, para que possamos então nos submeter à vontade de Deus, o primeiro critério é uma vida de oração. Uma vida de oração. Tiago fala, o que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É se o Senhor quiser, como se Tiago falasse assim, o que nós devemos orar é, se o Senhor quiser. Tiago baseia claramente o seu conselho nos ensinos do próprio Jesus. Quando os discípulos pedem a Jesus que os ensinem a orar, Jesus ensina então a famosa oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensina o seguinte, para que oremos assim, seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. Seja feita a tua vontade. O próprio Jesus colocando isso em prática, quando ele está no Getsêmani, perto da sua morte, ele diz o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus tinha uma vida de oração, Jesus sendo filho de Deus. Quantas vezes nós vemos nas narrativas do Evangelho, Jesus indo para um monte orar, para um lugar mais isolado. Gente, não é monte de um lugar especial, mágico, onde a gente fica vendo o graveto pegando fogo. Não é sobre isso. Jesus ia para um lugar isolado, um lugar onde ele tivesse um momento de solitude, um momento com um grupo menor, mais paz, mais tranquilidade, para poder orar. Por isso ele procurava jardins, montes, para ter esse momento de oração. E a oração de Jesus é muito clara, a postura de Jesus para o Pai Celestial: seja feita a tua vontade. Então uma vida de oração é o critério, é um dos critérios para nós então nos submetermos à vontade de Deus, porque uma vida de oração nos conecta com a bondade de Deus. Uma vida de oração tira o foco de nós mesmos e também da situação e coloca os nossos olhos na bondade do Pai Celestial. Como bem disse o Tim Keller, eu já citei aqui, ao menos que compreendamos profundamente a bondade de Deus, então, ao menos que compreendamos profundamente a bondade de Deus, nós nunca poderemos dizer: seja feita a tua vontade. Se nós não compreendemos profundamente a bondade de Deus, a gente nunca vai conseguir dizer: seja feita a tua vontade. Porque em alguns momentos a vontade de Deus não parece ser muito bondosa para a gente, na nossa perspectiva. Porque não é a nossa vontade, muitas vezes. Não é a nossa vontade. Muitas vezes sofremos quando entendemos a vontade de Deus para a gente. Ou percebemos. E a gente muitas vezes não quer aquilo. Mas se entendemos que Deus é bom o tempo todo, Ele é bom, que a sua bondade nos persegue, como a gente acabou de cantar, baseados no Salmo 23, então seja feita a tua vontade. Mas, gente, isso é possível, só é possível através de uma vida de oração. E eu pergunto a você: o quanto você investe nesse tempo com o Senhor? Quanto você ora? Rony, mas a vida é uma loucura, eu não tenho tempo. Gente, a gente sempre tem tempo para aquilo que a gente quer ter tempo. Você pensa que a vida de Jesus não era uma loucura? A vida de Jesus era muito mais louca que a nossa. Jesus, em determinado momento do seu ministério, ele não tinha paz, ele não tinha onde colocar, descansar a cabeça, era gente atrás dele o tempo todo, gente pedindo coisas o tempo todo, ele tinha os discípulos ali o tempo todo com eles. Gente, essa paz que a gente tem de ir para a nossa casinha, com a nossa família, isoladinho, gostoso, os nossos lazeres, Jesus não tinha isso no seu ministério público. E mesmo assim ele investia tempo com o Pai dele, o Pai Celestial. Tempo de comunhão, tempo de comunicação, tempo de diálogo, tempo de intimidade. O quanto nós temos investido na oração, tempo de oração. Se nós não temos intimidade com o Senhor, nós não entenderemos da sua bondade e a vontade dele vai ficar muito difícil de entender. Então o primeiro critério que eu vejo em Tiago é esse: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, uma vida de oração. E o segundo critério, não poderia ser diferente, é a Bíblia. Olha o que Tiago diz no versículo 17, quando ele fala assim: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. É pecado saber o que tem que fazer e não fazer. A
A Bíblia, como revelação de Deus, ela nos mostra e nos fala sobre o caráter de Deus e, consequentemente, sobre a vontade de Deus, quem é Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. A Bíblia nos traz isso, por isso que Tiago nesse momento está falando, vocês sabem muitas coisas, e se vocês sabem muitas coisas, daquilo do ensino que veio dos apóstolos, do nosso ensino, do ensino da igreja, se vocês sabem muitas coisas e não fazem, isso é pecado. Vocês já entenderam que não é sobre o plano de vocês, sobre projetos pessoais, que não podemos, e no caso aqui ele falando para aquelas pessoas, vocês não podem ter a pretensão arrogante, planos arrogantes, orgulhosos, tirando Deus da jogada, como se Deus não existisse. Tiago está falando, não tem como fazer planos e falar assim, é a minha cabeça, é a minha mente, é a minha inteligência, eu vou lá e vou fazer acontecer, eu vou pela minha força, foguete não dá ré, nós já falamos sobre isso aí, eu vou fazer Tiago vai falar, não, é se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, e se vocês já sabem isso, ou já sabem dessa verdade e não fazem, vocês estão pecando contra Deus. Então a Bíblia nos revela ao que Deus quer. Por exemplo, eu vou citar alguns textos, tá? 2 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Um coração grato, gratidão. Claramente na Bíblia, Paulo aqui falando aos Tessalonicenses diz: deem graças em todas as circunstâncias. Tenha um coração grato em todo momento, em qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus. Então está claro. Então Deus espera de nós corações gratos, em qualquer circunstância, né? Em quaisquer circunstâncias, vivendo bom, vivendo um momento ruim. Muito obrigado, Senhor. Há outro texto, em Tessalonicenses também, 4,3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Essa é a vontade de Deus para vocês. Imoralidade sexual não é vontade de Deus para vocês. Vai contra a vontade de Deus. Então, está muito claro também. Outro texto, 1 Pedro 2,15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ou seja, nós temos muitos princípios na Bíblia, e princípios claros. A Bíblia, ela é o critério certeiro. Nós temos princípios claros nas Escrituras sobre o que é a vontade de Deus. Nós podemos juntar esses princípios, enfim, podemos ter coisas mais claras aqui e tudo mais. Então tem questões que são muito claras. Mas e naqueles assuntos que a Bíblia não trata? Porque a Bíblia não é exaustiva. E quando a Bíblia não trata de determinado assunto, pontinho por pontinho, sílabas por sílaba, enfim, pormenor por pormenor, e quando ela não trata sobre isso, o que a gente faz? Quando nós não temos textos claros como esses, eu vou dizer para você, use o bom senso, a inteligência, tome decisões sábias. Se você estuda a Bíblia, você já tem ali princípios, você já está entendendo a vontade de Deus, então mediante esses princípios, use o bom senso, use a inteligência que Deus te deu, tome decisões sábias, decisões certas, procure ser o mais assertivo, mais assertiva possível. E eu quero terminar com alguns exemplos práticos, para a gente entender um pouquinho melhor. Está pensando em mudar de cidade? Quem aqui já mudou de cidade? Alguém já mudou de cidade? Mais alguém? Tem uma galerinha que mudou de cidade. Pouca, né? Galera, Belém fica, né? Que bom, fiquem mesmo, tá? Ninguém pense mais em mudar de cidade, tá bom? Mas está pensando em mudar de cidade? O único critério não pode ser financeiro. Mas finalmente eu fui promovido, e para eu ser promovido eu preciso mudar de cidade. E com essa promoção meu salário vai aumentar significativamente. Gente, nos moldes atuais isso dita a regra para todo mundo.
Dinheiro dita o que vai acontecer. Só que eu já vou dizer para você, o único critério não pode ser o dinheiro. Porque você pode dar com os burros na água. Você pode acabar tomando uma decisão errada, uma decisão sem bom senso, sem sabedoria. Você precisa fazer algumas perguntas inteligentes. Por exemplo, mudar de cidade será o melhor para a minha família? Nós homens, nós somos muito assim, né, cara? A gente bota um negócio na cabeça e aí a gente quer ouvir ninguém. Já decidi, já tá, a razão, tá tudo aqui, a matemática, as finanças, tá tudo na minha cabeça. Perguntas inteligentes: será o melhor para a minha família? Minha esposa está disposta à mudança? Agora eu estou pegando o pé dos homens um pouco, mas poderia ser o contrário, né? De repente a mulher, que na verdade tem uma decisão dessa para a família também, e ela vai ser promovida, ela vai ter uma chance diferente, e a família fala, pô, legal, mas talvez a mulher tenha que perguntar, será que meu marido está disposto? A adaptação dos nossos filhos será muito complicada? Como a gente enxerga isso? Eu e a Ju, a gente pode falar com propriedade sobre mudança, e mudança de contextos e loucura, né? Assim, culturas e cidades completamente diferentes e tudo mais, né? E a gente sempre tentava olhar para a Aline e para o Rafa e falar, como que vocês estão nisso aí? Hoje eles reagem, eles ainda são muito abertos, mas eles têm reações diferentes. Quando era menor, não, tá tranquilo, vamos embora e tal. Mas será que vai ser muito ruim para os nossos filhos? Agora a pergunta mais inteligente e a mais importante que ninguém faz, não sei porquê, ou na verdade eu sei, mas não vou falar agora. A pergunta mais inteligente, mais importante num tipo de decisão assim, que não vai estar escrito aqui, claramente, não vai estar aqui assim, sei lá, Gemino, não mude de cidade, ou a nuvem vai dizer o que a gente tem que fazer, ou um anjo vai aparecer para você e falar, Deus pode todas as coisas, mas não é o uso dele, não tem sido agora, e não vai estar claro aqui, mas sabe qual é a pergunta mais importante num caso como esse? Tem uma igreja sadia naquela cidade? Tem uma igreja sadia naquela cidade? Vocês conseguem perceber que às vezes o dinheiro, ele comanda as nossas vidas? Eu tenho acompanhado famílias, porque assim, tem famílias, tem casais que não querem ter filhos, é uma decisão do casal. Não queremos, por uma série de fatores e tudo mais. Mas há casais e tem outros que não podem, infelizmente, né? Mas há casais que querem ter filhos, só que ficam adiando, porque sempre tem um se. Ou agora que a gente já tem, mas aconteceu uma promoção. Agora que nós teremos um filho, mas não sei o que lá. Aí sempre mais. Quando vê, os dois já estão com mais de 40 anos de idade. O tempo já passou. As coisas estão ficando mais complicadas. E aí como que faz? Mas por quê? Muitas vezes por questão de carreira, de dinheiro, de status. Muitas vezes nós não estamos fazendo perguntas inteligentes e tendo bom senso e sabedoria. E uma dessas perguntas eu quero incutir na cabeça de vocês. Vai mudar de cidade? Tem uma igreja sadia lá? Igreja é central nas nossas vidas. Porque nós somos corpo de Cristo, igreja é o corpo de Cristo, igreja ela é extremamente importante na nossa caminhada com o Senhor, não tem como a gente ficar sem igreja, e uma igreja que não é sadia também vai trazer um monte de problemas para a gente. Então tem uma igreja boa lá. Você que está pensando em namorar e casar, por exemplo, a Aline está com 18 anos, eu estou na beira do precipício, e aí a gente já fala bastante na cabeça deles, mas está pensando em namorar e casar, o único critério não pode ser a beleza física. Gente, a gente vive a era digital, né? A era digital é um negócio doido,
Tudo é instagramável. Você vê foto das pessoas, inclusive as minhas, às vezes no Instagram, bem que ultimamente eu estou fazendo tudo sem filtro, mas eu sou bonito de verdade, então é esse o lance, entendeu? Eu sou bonito de verdade, mas às vezes você vê a pessoa ali e os caras não gostaram muito, você vê a pessoa no Instagram e você conhece pessoalmente e fala, meu Deus, é outra pessoa, será que eu estou errando a pessoa? Porque mostra onde está o nosso coração muitas vezes, é beleza, beleza física, beleza, beleza, beleza. Beleza é um critério interessante para você, pode até ser relativo também, mas é interessante, eu não estou dizendo que beleza não é importante, você precisa ser atraído por aquela pessoa, fisicamente falando, mas não pode ser o único critério. Aí eu tenho perguntas inteligentes para se fazer nesse caso. Está pensando em namorar e casar? Anota aí, Aline. É uma pessoa verdadeiramente, a gente não está pensando em namorar ainda, eu sei, mas vai chegar o momento. É uma pessoa verdadeiramente temente a Deus? Aí para ajudar, porque essa pergunta é difícil a gente de cara responder. Já era temente a Deus antes de nos conhecermos? Gente, num caso como esse de igreja, tem gente que se converte com uma rapidez quando encontra uma garota, um garoto bonito, bonita na igreja. Vira um crente de usar a Bíblia embaixo do braço. Só que isso não dura, é temporário. Já era, se não teve encontro com Jesus, não dura. Já era uma pessoa temente a Deus antes de se conhecer? Pergunta importante: como essa pessoa trata seus pais, irmãos e amigos? A maneira como aquele jovem ou aquela jovem trata os seus pais vai dizer muito sobre como ela vai te tratar ou ele vai te tratar. Vai dizer muito. Se está já na maturidade para namorar, você tem que observar isso. Como fulano ou fulana trata os pais, os irmãos, os amigos, como é esse negócio? E aí uma pergunta extremamente importante também: qual é o engajamento dessa pessoa em sua igreja local? Qual é o engajamento? De novo, gente, nós não temos aqui, nós temos princípios. Os princípios nos norteiam. A gente não tem isso que eu estou dizendo para vocês, essas perguntas aqui na Bíblia. Isso a gente faz usando a cabeça. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu mente para a gente pensar, para a gente tomar decisões sábias. Nós caminhamos com Deus para isso. Então eu uso critérios. Quais critérios? A minha vida de oração. Eu estou o tempo todo dizendo ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, esses planos que eu estou traçando não são planos sem o Senhor, são planos que são pequenos, os seus são superiores. O meu coração, ele faz planos, mas a resposta certa vem dos teus lábios, é o Senhor quem sabe. Então, Senhor, eu estou aqui hoje, humildemente, me humilhando na tua presença e dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor. E se a sua vontade não é a minha vontade, amém, vai ser difícil, mas eu confio na sua bondade. É a nossa oração diária, deve ser a nossa oração diária. E eu vou para as Escrituras, e eu amo as Escrituras por isso, e falo: Deus, eu quero fazer aquilo que lhe agrada. E eu tenho essa revelação: Jesus não está aqui encarnado, andando com a gente, nós não temos nesse sentido como perguntar para Ele o que fazer ou não, como os apóstolos e aquele pessoal no primeiro século teve, mas nós temos a sua revelação também especial, que é a Bíblia. Nós temos as Escrituras. O quanto a gente então se deleita nas Escrituras, o quanto a gente investe tempo nas Escrituras, o quanto a gente conhece as Escrituras, o quanto a gente lê, o quanto a gente tira tempo para refletir nas Escrituras, para que possamos então viver uma vida agradável ao Senhor, para que o nosso relacionamento com Deus então seja sadio, seja maravilhoso, para que mesmo quando a vontade dEle não é a minha vontade, eu possa dizer: Senhor, eu confio em Senhor, eu confio na Tua bondade, Senhor, eu consigo enxergar a Tua bondade, mesmo nessa circunstância ruim. Então não é sobre a paz no meu coração necessariamente, talvez seja em algum momento, mas o coração é enganoso. Às vezes a paz no coração vai ser
naquilo que eu não esperava, naquilo que eu não queria. Mas eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Então, Senhor, eu estou em paz. Obrigado por dar paz no meu coração numa circunstância difícil. Deus falou comigo. Deus fala principalmente e talvez mais assertivamente, porque o resto pode nos enganar através da sua palavra, mas também Deus fala através das conversas, das amizades, dos diálogos, dos relacionamentos interpessoais. Deus fala na igreja, Deus fala na comunhão, Deus fala inclusive através de pessoas que não são sequer crentes. Deus pode falar e Ele fala, mas Ele não necessariamente, e na verdade é muito difícil Ele falar muitas coisas que a gente quer ouvir. Muitas vezes é algo que a gente não quer ouvir. Deus abriu uma porta, mas às vezes não é o momento para aquilo. E o Senhor está falando assim: eu quero que você entenda que eu estou com você, eu quero que você entenda que eu sou bom, eu quero que você entenda que eu sou soberano, se submeta à minha vontade e à minha bondade, isso é o melhor para a tua vida. Então, use a cabeça, tenha bom senso, tome decisões sábias, ore muito. Abra a palavra de Deus, abra a Bíblia, para que Deus possa falar com você, e ajude as pessoas nisso. Recentemente a gente passou por uma situação interessante, quer dizer, esse começo de ano a gente tem passado por várias situações complicadas, difíceis, inclusive que tem a ver com esse assunto, tem muito a ver com esse assunto. Mas recentemente nós entramos num projeto com a Aline para ela ir lá para a Inglaterra poder servir como voluntária num acampamento cristão, e tudo foi muito interessante porque nós geralmente não temos dinheiro guardado, e na época certa a Ju vendeu e a gente tinha um dinheiro que a gente podia falar: agora vamos guardar esse dinheiro porque tem um projeto da Aline e a gente precisava ter esse dinheiro guardado. E enfim, tudo acontecendo de uma maneira muito fluida, e no nosso coração ficava assim: acho que vai acontecer, acho que é vontade de Deus, está tudo acontecendo, coisas que inesperadas, coisas que, enfim, um monte de coisa, tudo certinho, se encaixando e tudo mais. Mas a gente conversava em casa e a gente falava: bom, a gente não sabe se a gente não sabe o que Deus tem, a gente não sabe das coisas, mas a gente confia em Deus, a gente confia na bondade dEle, mas a impressão que temos é que está dando tudo certo, a porta estava aberta, as finanças tinham, a provisão tinha, os documentos todos sendo enviados certinho, tudo correndo uma beleza, tudo maravilhoso. E a gente lá todo dia olhando a caixa de entrada do e-mail para ver a resposta, até o dia que veio a resposta cedinho, dizendo que o visto dela tinha sido recusado. Se a gente tem uma visão simplista da vontade de Deus, a gente se revolta. Se nós não temos relacionamento com o Senhor, a gente se revolta. Se nós não entendemos como a Bíblia revela um Deus bondoso, a gente se revolta. Porque é uma coisa que não aconteceria normalmente. No dia que eu fui falar com a Aline pela manhã, eu já fiquei me preparando, meu coração estava quebrado. Eu falei: meu Deus do céu, vou ter que falar com a Aline. E eu pedindo ao Senhor: fala comigo primeiro, trata o meu coração, eu quero falar com a minha filha, eu quero confortá-la, consolá-la, e vamos confiar no Senhor. E orei muito aquela manhã por isso, até o momento que eu fui falar com ela, e ela, com o olho um pouco marejado, falou assim: não, mas Deus sabe que é melhor, pai. Tranquilo, acontece na vida, né? Depois a gente tenta de novo, vamos pensar outras coisas. E eu já vim para ela falando: não, a gente pode pensar isso, aquilo outro. Conversamos ali e entendemos que Deus é bom. Deus sempre é bom. É muito mais sobre respostas, é muito mais do que resposta certa, porta aberta, porta fechada,
um não, um sim, é muito mais profundo que isso, é muito mais do que fazer aquilo que a gente quer ou não, é muito mais, é sobre relacionamento com Deus, é sobre confiança no Pai Celestial, é sobre orar como Jesus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Pai, é difícil, Pai, não tem sido fácil, mas que seja feita a tua vontade. A banda vai vir aqui à frente, nós vamos cantar novamente sobre a bondade de Deus. E aí eu queria que você não saísse confuso ou confusa aqui nessa noite, que você guardasse bem aquilo que eu acho que é central, e é o que eu quero te incentivar a fazer, a orar mais, e a ler a Bíblia, ou refletir, ou estudar mais a Bíblia. Acho que está um bom ponto de partida aí, vida de oração e Bíblia, vida de oração, Escrituras, e é óbvio que a gente pode encaixar outras coisas. Nesse tempo, agora começo do ano, eu tenho ouvido muito dos meus irmãos, amigos, conselhos importantes para a minha vida, para a vida da minha família, para a igreja. Os conselhos são importantes, os relacionamentos são importantes, palavras que vêm de outras pessoas são importantes, quando a gente está baseado nisso, na nossa vida de oração, no tempo das Escrituras. Precisamos, eu já disse isso ano passado, precisamos ser uma igreja que ora mais. De fato, precisamos investir mais tempo na oração. E também precisamos ser uma igreja cada vez mais engajada no conhecimento, no estudo, no ensino das Escrituras. São critérios mais seguros. Então, enquanto a gente canta a bondade de Deus, tenha isso em mente. Mesmo quando eu não compreendo, eu não entendo, eu não sei. De uma coisa, biblicamente falando, eu tenho certeza: Deus é bom. Deus é bom. Que descansemos, então, na bondade do nosso Pai.